perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Quer garantir sua vaga e iniciar seus estudos agora mesmo? Basta você clicar no botão aí embaixo. Sim, quero viver de YouTube. Você vai ser redirecionado para a página de pagamento da Hotmart, que é a maior empresa, né, de vendas de produtos digitais do Brasil. Basta você inserir seu nome e seu e-mail. Sim, sim. A gente tá falando de medicina, né? Em medicina, o que que a gente... Você falou do colírio, para visão, o que tá acontecendo, né? Na última vez que teve aqui o Cava, a gente falou sobre inteligência artificial na medicina, né? Que vai ajudar no diagnóstico, né? E o que mais que a gente pode esperar? Vilela tem... Desculpa. Imagina, por favor. Tem muitas tecnologias, né? Óbvio que inteligência artificial, a IA, é a mais famosa, mais charmosa, né? É o que tem maior impacto em tudo isso. Mas tem muitas tecnologias, tá? Vou te citar algumas. Impressão 3D. Né? Então você tem muito trabalho agora de fazer não só a impressão de órgãos, ainda não está funcional, mas é uma coisa que a gente já teve prova de conceito, ou seja, a gente já sabe que vai dar para fazer. Tem muitas questões ainda para serem resolvidas, mas é uma questão de tempo. 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, não importa. Que material? Fazer órgão com o teu DNA eu consigo fazer os materiais de cada órgão. Então, o coração, ele tem alguns tipos, né, tem lá músculo, carne, veia, né, eles têm alguns tipos de... O seu rim tem outros tipos de tecido, de célula. Então, você consegue fazer a coleta da célula do Vilela, e aí você vai multiplicar essas células, que é um processo que a gente já conhece há muito tempo, que a gente usa para vacina e tudo. Nessa multiplicação eu consigo dizer, essa célula vai virar isso, essa aqui vai virar gordura, essa aqui vai virar... Entendi. E aí você consegue com a impressão 3D fazer o desenho, enfim. Então, esse é um processo que a gente já consegue fazer, mas ainda tem muitos desafios. Então, não é funcional, talvez eu e você, a gente não consiga ainda ter acesso a isso em vida, mas o teu filho vai ter acesso. Vai ter sim. Acabei de voltar de Malta. Fui numa conferência de equipamentos médicos inovadores e lá tinha a empresa que ganhou o concurso lá de startups, uma empresa que está fazendo, eles fazem numa impressão 3D um substrato, uma plataformazinha para um tratamento de diálise, hemodiálise, pegam células do seu rim, multiplicam essas células, clonam essas células e criam um rim artificial para você fazer hemodiálise personalizada. Então, a gente já tem a prova de conceito. Você já tem, por exemplo, um pedaço de rim que já faz a diálise, por exemplo, né? Agora, a gente tem ainda muitos desafios. Então, se você falar com os maiores especialistas, alguns vão dizer que isso vai demorar 5 anos, alguns vão dizer que vai demorar 20 anos. A gente não sabe ainda quanto tempo. Talvez eu e você, a gente não tenha isso em vida. Talvez tenha. Não sei quantos anos você pretende viver ainda. Né? Quero até os 120 também, então, mas de boa. Então, se você for viver a 120, provavelmente você vai ter isso. Mas sabe por que a gente fala 120? Tu vai interromper. Por quê? Não é ao acaso. Porque Moisés viveu 120 anos. Ah, é? Então, todo mundo, quando a gente faz aniversário entre a comunidade judaica, deseja outro até os 120, que você vive até os 120, igual a Moisés. Mas o que é legal nessa história é, independente, ou até antes do órgão, a gente vai conseguir usar esta tecnologia para outras coisas. Então, vou te dar um exemplo. Pessoas que têm um câncer e estão muito debilitadas. Eu preciso testar um tratamento nessa pessoa. Eu testar o tratamento na pessoa é muito complicado. Como é que eu vou testar 2, 3 tratamentos nela se ela já está muito debilitada? Então, e tem só uma chance, normalmente. Quer dizer, não tem tempo. Então eu posso imprimir um pedaço de você em laboratório e testar o medicamento neste pedaço de você. 10 e fazer 10 testes com 10 remédios diferentes. Esse é um exemplo maravilhoso. Então, a impressão 3D vai ajudar em inúmeras coisas, não só no órgão, mas em cartilagem, em uma série de outras coisas. Descobrir novos medicamentos, né? Testar tratamentos, um monte de coisa. Essa é uma tecnologia. A gente vai para outra. E a gente já falou bastante, mas tem muitas coisas. IoT, Internet das Coisas. Você já tem hoje no Brasil algumas iniciativas interessantes que vão, por exemplo, para uma UTI e conseguem conversar com os equipamentos e instalar outros sensores na cama e aí pegar todos esses dados, né? Pegar o dado de, como é que tá o batimento cardíaco desse cara, como é que tá o nível de dor desse cara, como é que tá isso, como é que tá aquilo, enfim. E eu consigo fazer uma análise desses dados e ajudar os médicos a dizer, olha... A entender. O Vilela precisa do seu auxílio agora. Por quê? Olha, por causa desses dados aqui, a gente acha que ele tem uma grande chance de ter sépsia, né? Uma infecção generalizada, enfim. Então, você já consegue, com esta tecnologia, reduzir
o tempo que você fica no hospital, reduzir mortalidade no hospital, reduzir custo em hospital. Então, não é só a IA. Você tem IA, você tem impressão 3D, você tem IoT, você tem uma série de tecnologias. Bioma, você conhece a história do bioma também? Tem cada vez mais uma outra linha de pesquisa que está dizendo que todas as suas doenças, é muito importante para as suas doenças o teu bioma no estômago, intestinal. Até para Parkinson e Alzheimer, que o que pode ter causado isso, ou o que controla isso, na verdade, são as bactérias, as milhões de bactérias que tem no teu estômago. E como corrigir isso, e como mexer nisso, e como entender isso. Eu tenho individual. Um podcast lá que é o Fora, que eu entrevistei uma especialista nisso, né? E eles acreditam, e tem algumas provas já disso, que não só Alzheimer, mas até depressão. Né? Então, você alterar esse bioma do intestino pode ajudar em uma série de doenças. Mas você tem outras tecnologias, por exemplo, como o CRISPR. CRISPR é uma edição genética que ela é, comparada às antigas, muito mais rápida, muito mais efetiva, muito mais simples, muito mais barata. Ou seja, ela é melhor em todos os aspectos. E você já tem essa tecnologia, por exemplo, curando alguns tipos de câncer com 98% de taxa de sucesso. Ainda custa 10 milhões de dólares, mas daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, isso tende a baratear. Então, você tem muita tecnologia aí, cara, que vai fazer que a gente viva os 120, 130, talvez muito mais. Eu tenho uma empresa que a gente investiu, que é basicamente AI para diagnóstico e para risco médico e tal, mas a empreendedora é uma mulher super, um avião mesmo assim, tipo, uma pessoa super inteligente, super rápida, e uma pessoa que ficou muito famosa. Ela vendeu a empresa dela para eBay antes de começar essa empresa. Ela se chama e ela deu uma entrevista faz uns 6 meses atrás, falando assim, olha, tá nascendo hoje, as crianças que estão nascendo hoje provavelmente vão viver 200 anos. Aí eu fiquei pensando assim, viver 200 anos é bom ou é ruim? Depende como vai ser essa Imagina vida. Qual que é o impacto no mundo inteiro se todo mundo agora fosse viver 200 anos. Caramba. O que vai acontecer com o mercado imobiliário? Porque hoje a pessoa vive, sei lá, seus 70, 80 anos e o imóvel, vamos dizer, dá espaço para outro. Recicla. Você vai ter agora 5, 6 gerações vivendo em paralelo, por exemplo. O que vai acontecer com o espaço, com a cidade, com o transporte? Você começa a imaginar o impacto de viver todo mundo agora 200 anos. Não eu, mas meu neto que nasceu faz 2 anos vai viver talvez 200 anos. O preconceito de alguém falar assim, tô namorando que é trabalho? Menina, quantos anos? Tem a idade da minha neta. Não, o que vai ser trabalho? Até quando você vai trabalhar? E se você não está planejando 200 anos, como você vai parar de trabalhar? 70 e vive até os 200. Todo o sistema de aposentadoria quebra com 150 anos. Imagina, com 100 anos já quebra, com 200. Então, assim, é muito bom tudo isso, mas tem um lado que você tem que pensar 2 vezes. Já tem aquele maluquinho lá nos Estados Unidos que já tá com a idade biológica do filho, né? Sim. Então, essas coisas parecem ficção, mas são muito mais próximas do que a gente pensa. Mas esse cara não vive, né? É uma rotina horrível. A rotina dele é uma rotina absurda de tudo. O cara, ele tem uma preocupação tão maluca com idade... Que a vida do cara vira só um isso. Saco, bicho. De tomar pílula, tomar remédio, de isso, faz aquilo, o que pode comer, o que não pode. Virou um negócio doentio até, né? Exato. Com essa busca absurda aí da juventude. E falando saúde, e falando de IA, né, de inteligência artificial... Você lembra que eu fiz para você o teste de ver teus batimentos com a câmera? Isso é IA. Uma câmera que já vê... Não, qualquer câmera. No teu celular, você consegue... Essa é uma das nossas empresas também, chama Binar, e que com qualquer câmera, por exemplo, do teu celular, consegue tirar todos os seus dados vitais, teus batimentos cardíacos, tua pressão sanguínea, o nível de açúcar no sangue, a variabilidade dos teus batimentos cardíacos, um monte de medidas importantes, só com a câmera do teu celular. É baseado em AI, em inteligência artificial também. Mas tem tanta coisa. Fechamos os assuntos de alimentação. Eu queria agora fechar com as modificações corporais, né?
O pessoal tá estudando troca de Neuralink. cor de olho, cérebro para você implantar chip para controlar coisas à distância. O quanto a gente vai virar super-herói nessa? Essa é a grande parada, né? Todo mundo virar super-herói. Aí. Super-herói, não sei, mas, por exemplo, Não, super-herói órgãos baseado no que, a prostéticos... gente, no que a gente pensa. Você vai correr muito mais rápido, vai ter muito Não, mais não, força. que eu digo assim, Isso já- que nem isso já. a gente estava falando no início de rim artificial para você não precisar ir no hospital fazer diálise, Tá. isso está chegando aqui no Brasil. Equipamento para uma agulha que você deixa espetada na sua língua, à noite você põe o equipamento, quando for dormir dá um estímulo elétrico para não ter apneia. Tá. Isso também está chegando. Coração artificial para ganhar tempo até um transplante, ou até em vez de fazer um transplante ter um coração artificial. Isso também está chegando. Tem muita coisa na parte de saúde que está nesse processo de regulatório para poder ser implementado em larga escala no mundo inteiro. Eu quero dizer assim, como muita coisa, quase tudo que a gente falou aqui, sem perceber, ou de forma por baixo do pano, assim, muito dessa evolução começa, felizmente ou infelizmente, na parte militar. Bélica. Então essa parte também de entrar no corpo Super é o humanos. super soldado. Super soldado, exato. Então eu já vi pesquisas que tem a ver com a visão, Enxergar melhor. tem a ver com a disposição física. O cara pode passar muito mais tempo com força, sem precisar dormir, sem precisar comer. Tem várias coisas desse lado vamos dizer, de criar um soldado melhor de forma artificial, vamos dizer, misturando. O exoesqueleto, você já ouviu falar? Também para correr muito mais rápido, etc. Também já existe. Tem um monte de coisa desse lado. Algum dia, aos poucos, Para correr mais rápido e para não se cansar, né? aos poucos isso vai sair para a vida civil também. Vão ter. A gente vai ver isso para poder usar a gente mesmo, não só no exército. Mas Já- tem já coisas é muito muito... usado em fábrica, por exemplo. O quê? O exoesqueleto. Para carregar coisas. Não é nem para carregar coisas, mas assim, você diminui lesões, né? Então, por exemplo, o cara que carrega um peso, caixa, etc., vai ter menos problema no joelho. Ou sei lá, imagina com um cara que fica parafusando embaixo do carro, né? E fica com a mão levantada segurando o peso. Então, você diminui esse peso, você vai diminuir Desgaste. problemas. Então, isso já é bastante usado, né? Mas tem coisas bem mais mundanas. O óculos do Meta. Tem monitor de glicemia que você deixa grudado no corpo. Os próprios relógios, smartwatches, estão cada vez mais funcionais. Tem alguma coisa, não é para mim, claro, é para pessoas que possam estar em casa, assim, algum estudo, alguma coisa assim de aumentar o pênis, assim, de Tem, uma chama maneira. terapeuta. Chama lupa. Não. Chama Venda Seu Ferrari. Eu acho que terapia é mais barata. É mais barato. Faz uma terapia aí. Mas tem também estudo de. Os caras estão até tentando trocar a cor de olho, né? Tem uma empresa, se eu não me engano, é colombiana, que desenvolveu um colírio que deixa o olho azul. Cara, Mas eu acho que isso ainda não está liberado já para vi isso uma vez. fins comerciais. São três linhas, né? A linha uma é como é que a gente resolve problemas, né? Desde questões de saúde mental até saúde física, né? E aí acho que tem eu esqueci o nome do cara, eu entrevistei um norte-americano muito interessante que ele faz as próteses mais modernas do mundo. E ele tem uma frase muito legal que ele diz o seguinte: não é o ser humano que está disabled, né? Não é o ser humano que está quebrado, é a tecnologia que está quebrada. Porque como assim? você usa óculos e ninguém fala que você tem necessidades especiais. Mas teoricamente... Por quê? Porque a gente já não olha o óculos como uma muleta ou como... Né? Então, assim, a partir do momento que a gente vai ter tecnologia para resolver, seja porque você não tem um braço, uma mão, O cara uma tá numa perna, cadeira de roda e tá andando com alguma coisa, você não vai ver que aquele você cara não vai dizer que esse cara ele precisa de necessidades especiais, porque a tecnologia que está quebrada não é o ser humano. Faz Né? Então, sentido. acho que tem uma linha que é essa, como é que a gente resolve essas questões. Tem uma segunda linha, que é essa linha mais, não vou chamar de cosmética, né? Porque não é só questão do olho, mas assim, eu quero escolher se meu filho vai ser inteligente ou não, né? Ou se vai ser menino ou menina, ou se vai ser... Enfim. E Eu tem quero uma... diminuir a gordura do meu corpo. sei lá. E tem uma O meninis, terceira... o menino, não, mas vou dar um exemplo mais prático. Eu quero que ele tenha menos probabilidade de ter diabetes, né? E tem uma terceira linha que aí vai pro super-humano, né? Então,
elas têm financiamentos diferentes. A Super-Humano é natural que boa parte dessa inovação venha da indústria bélica. Claro. Né? Porque é quem tem dinheiro e interesse em fazer esse tipo de coisa. Mas são frentes distintas. Então, na frente de resolver problemas, você já tem muita coisa interessante. Por exemplo, tem protótipo de máquinas que você vai colocar no estômago e ele vai mandar sinais para os seus neurônios do estômago para dar a sensação de saciedade. Então, é como se fosse uma operação para diminuir o estômago, mas na verdade você não operou. Você só está com uma maquininha lá que está enganando o teu estômago. Cérebro, ou o cérebro, né? Assim como você tem relógio, você tem outras máquinas que você pode colocar que fica escutando outras coisas do seu corpo. Então, por exemplo, para quem teve Covid, por exemplo, tem algumas pessoas que tem uma maquininha que você bota aqui que gruda e ela fica escutando o teu pulmão se tem chiado ou não, para descobrir se você vai ter alguma consequência posterior e aí avisar seu médico, enfim. Esta relação, a gente já tem ela hoje, né? Você já tem muita gente. Eu tenho um amigo que foi operado do coração porque o relógio avisou para ele. Nossa. Né? O relógio fala: tem alguma coisa no seu batimento cardíaco que está estranho. Você já tem muitos aplicativos que ajudam você a dormir melhor. Então, isso já está acontecendo. Vai evoluir a ponto da gente chegar na coisa totalmente ficção científica, né? Do tipo, puta, seu cérebro controlando, seja um terceiro braço, seja... Mas, realmente, eu sempre achei o óculos uma coisa da Idade Média. Eu também, Tem um negócio pendurado na tua orelha, pra botar uma lente na frente do teu olho. É tão... Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Quer garantir sua vaga e iniciar seus estudos agora mesmo? Basta você clicar no botão aí embaixo. Sim, quero viver de YouTube. Você vai ser redirecionado para a página de pagamento da Hotmart, que é a maior empresa de venda de produtos digitais do Brasil. Basta você inserir seu nome e seu e-mail.